Muito bem, nós vamos seguindo o nosso estudo que estamos fazendo na carta que Paulo escreve a Tito. Quero agradecer a você que sempre está conosco aqui no canal Minuto Missionário, acompanhando os estudos. Não deixe de deixar o seu joinha, se não é inscrito, se inscreva e compartilhe o vídeo, mande esse vídeo para mais pessoas, para que outros possam também ser alcançados pela mensagem. E deixe aí o seu comentário. Nós vamos agora para o capítulo 2 da carta de Tito, onde Paulo começa a falar como aplicar a doutrina na vida familiar. Paulo vai contrastando os falsos mestres com o verdadeiro ensino. Capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 16, ele fala dos falsos mestres, e agora no capítulo 2, no primeiro versículo, ele vem falando do verdadeiro mestre. Ele começa dizendo, tu, porém, destacando que Tito deveria ser diferente daqueles falsos mestres, tanto na doutrina quanto na conduta, ou seja, tanto na teologia quanto na ética. Os falsos mestres, e uma das características dele é não viver o que prega. Os falsos mestres falavam, mas não viviam. Existia um abismo entre o que eles falavam e o que eles viviam. E Tito devia ser diferente. Paulo fala, você precisava ser diferente. Não pode haver contradição entre a teologia e a ética de Tito, Paulo está dizendo para ele. Não pode existir uma dicotomia entre o ensino e o comportamento. Lembrando que essa carta de Tito, já falamos isso, é uma carta pastoral. Paulo vai focando também na sua supervisão pastoral, mas sempre afirmando a necessidade de verem os crentes não negando a fé como aqueles falsos mestres e professando elas por meio de uma conduta. E é esse o foco de Paulo quando vai falando com Tito. Olha, viva aquilo que pregue, ensine isso, né? Nós vamos ver alguns pontos aqui bem importantes que Paulo usa nesse capítulo 2, e Paulo vai dizendo então, a melhor maneira de combater a heresia é ensinar a verdade. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina, ela tem a ver com a totalidade dos ensinamentos dados por Deus à igreja por meio da palavra que foi revelada. Uma doutrina cristã é saudável, e podemos comparar, e John Stott faz essa comparação, com o corpo humano. O corpo humano é saudável quando o todo está bem. E a doutrina cristã, ela se assemelha a esse corpo humano. É bem ordenado, um sistema contendo diferentes partes, mas que relacionam entre si e vai então produzindo um conjunto harmonioso. E é mais ou menos essa figura. A sã doutrina, ela precisa ser vivida em toda a sua ortodoxia, na sua plenitude. E a única maneira, ou a melhor maneira de se combater a heresia é falando a verdade no todo, é a sã doutrina, é a palavra de Deus. Não basta a igreja assumir um papel crítico, denunciar as heresias dos falsos mestres e não proclamar a verdade. Ora, se combate um fogo estranho com fogo verdadeiro. Combate a heterodoxia com a ortodoxia, ou seja, os ensinamentos errados que existem, as várias ideias, se combate com a verdade única da palavra de Deus. Se combate heresia com a verdade. Então, em vez de Tito ficar só na retranca, na defesa contra os falsos mestres, ele devia proclamar a verdade, a sã doutrina. E a gente vê que muitos mestres, eles perdem o foco, gastando tempo e energia combatendo o erro, denunciando as peripécias aí desses falsos mestres, mas são muitas vezes remissos em anunciar a sã doutrina. A melhor maneira de reprovar a vida desregrada é viver de modo irrepreensível. Você vai ver isso no versículo 7 aqui do capítulo 2. É importante deixar claro que Tito deveria falar o que convém à sã doutrina, ou seja, as práticas que delas decorrem, que vêm dela. Há um elo indestrutível que liga doutrina cristã com as práticas cristãs, que ligam a doutrina
com a ética, a teologia com a ética. Irmãos, a gente precisa entender essa realidade, a necessidade de andarmos com a palavra de Deus e o nosso comportamento. Não pode haver uma separação. E é isso que Paulo está orientando aqui, Tito. Tito estava em Creta não apenas para ensinar a sã doutrina, mas para ser um modelo, e já falamos isso aqui, um modelo de vida irrepreensível, da forma de viver. Doutrina e vida precisam andar de mãos dadas. Volto a falar a você, olha o versículo 7 do capítulo 2. Tito deveria ser um modelo de boas obras e mostrar também uma integridade no ensino. A verdade produz integridade. Reforço novamente, teologia e vida andam juntos. Doutrina e dever caminham lado a lado. Ortodoxia e piedade são inseparáveis. A doutrina desemboca no dever. A teologia é a mãe da ética. A vida é consequência da fé. É resultado da fé. Assim como um homem crê, assim ele é. Não é possível ter vida santa sem uma doutrina pura. Não é possível ter piedade sem ortodoxia. Não é possível desprezar a verdade e viver uma vida agradável a Deus. Não tem como. Isso a história mostra que sempre que a igreja separou a doutrina da vida, os resultados eles foram desastrosos. Ortodoxia sem vida é ortodoxia morta. Ortodoxia morta. Sabe, não tem nada mais escandaloso do que alguém professar uma coisa e viver outra. Ser exigente com os outros e muitas vezes indulgente consigo mesmo. A sã doutrina, ela precisa moldar a vida. E a vida familiar em todos os aspectos. Nós vamos ver a partir do versículo 2, Paulo trabalhando sobre isso. Paulo ordena a aplicação da doutrina nos vários segmentos da família. E aí nós vamos lendo aqui, quando ele classifica por gênero, ele classifica por idade, posição social, ou seja, nos idosos, jovens, casados, solteiros, líderes, servos, todos devem viver de acordo com a sã doutrina, ordenando assim a doutrina de Deus. Veja aí versículo 5 e versículo 10. Nós vamos ver no nosso próximo estudo como nós precisamos aplicar os preceitos de Deus para a nossa vida prática. Viver aquilo que falamos é muito mais importante do que um profundo conhecimento sem prática de vida. Que Deus te abençoe.